Neste vídeo, eu vou ensinar o passo a passo detalhado da costura desta linda e elegante camisa social feminina com decote V, ou seja, que dispensa gola e colarinho, mangas compridas, punho e carcela. Se você quiser aprender o passo a passo minucioso da modelagem da camisa e da manga, é só assistir os vídeos que se encontram no meu canal. Eu vou deixar os links com estes conteúdos na descrição deste vídeo. Como você pode perceber, essa camisa ela tem um punho bem justinho. Eu deixei pouquíssima folga de vestibilidade. Eu não consigo subir o punho acima dessa localidade do meu braço. Mas, se você quiser que o seu punho suba um pouco mais, é só você deixar mais folga de vestibilidade. Inclusive, eu já fiz essa mesma camisa pra mim. Vou deixar a imagem aqui do lado, cujo punho é mais larguinho, porque eu deixei mais folga de vestibilidade. E a camisa, apesar de ter o punho mais larguinho, a que eu fiz anteriormente, ela tem menos folga de vestibilidade na cintura e no quadril. Essa daqui eu quis que ela ficasse mais ampla. Então, são ajustes que você pode fazer durante o processo da modelagem. Aí você que vai decidir de acordo com os seus objetivos e também o resultado almejado. E se você quiser aprender a modelagem plana e a arte da costura de maneira detalhada, minuciosa, é só se inscrever no meu curso, no M100. Eu tenho dois cursos, o M100 Blusas e Camisas e o M100 Blusas, Camisas, Coletes, Saias, Vestidos, Calças Compridas. Vai entrar próximo ano os blazers e os macacões. Eu vou deixar os links para inscrição nos meus cursos na descrição deste vídeo. E caso você queira que esta camisa tenha um efeito diferente nas mangas, é só desabotoar o botão aqui no punho e subir a manga. Aí ela fica dessa forma. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever a partir de agora. Ativa o sininho de notificações, comenta e compartilha esse conteúdo com outras pessoas, para que o meu canal possa crescer e atingir outras interessadas na modelagem plana, corte e costura. Então vamos lá para o passo a passo da costura? Vou iniciar o processo da costura da camisa social feminina com decote V, mangas compridas e punho. Mas antes de partir para a costura em si, eu quero repassar algumas orientações importantes. A peça já foi cortada, está aqui. Vou reservar no cantinho. E usando essa peça que eu já costurei para mim, eu vou explicar quais são os procedimentos que devem ser adotados antes de começar a costura. Primeira coisa, a manga tem uma carcela. Logo, você precisa cortar a carcela aqui na manga, próximo ao punho. Eu já fiz esse corte. Eu demarquei no molde 10 centímetros de altura. Já fiz o corte, tanto no molde como no tecido. Isto é, nas duas mangas. Para a realização do acabamento na carcela, eu vou usar um viés cortado do próprio tecido da peça. O viés deve ter 20 centímetros de altura, porque a carcela é de 10 centímetros, eu preciso multiplicar por 2, porque eu tenho lado direito e esquerdo da manga. Não é assim? Pode-se dizer desta forma. Então, 10 por 2, 20 centímetros. Vou deixar um viés com cerca de 22 centímetros, 1 centímetro a mais para cada ponta. E 2,5 de largura. Então, 2 cortes com essas dimensões para aplicar numa das mangas e também na outra. 22 centímetros de altura por 2,5 de largura. Vou já cortar esse viés. Outro detalhe importante que precisa ser mencionado é correspondente ao revel de acabamento no meio frente, onde fica o transpasse para os botões. Eu apliquei o revel dessa forma, realizando o acabamento internamente. Implica dizer que a dobra do tecido e o pesponto fica por baixo. A dobra do tecido do revel fica por baixo. Melhor dizendo, pelo lado avesso da peça. Mas, se você quiser, pode deixar essa dobrinha do tecido com o pesponto do lado direito. No meu caso, é porque eu gosto da peça bem limpa no lado direito. É por isso que eu deixo a dobra do tecido realizada para o acabamento do revel no lado avesso, certo? Eu entretelei com uma entretela de algodão o meu revel de acabamento. Tá aqui, olha, entretelado com uma entretela de algodão bem fininha.
Quanto ao acabamento do decote das costas, porque o acabamento do decote da frente será realizado com revel, que já foi cortado e está entretelado, o acabamento das costas pode ser feito de várias formas. Você pode optar por um viés cortado do próprio tecido, com o comprimento aqui do decote e a largura de 2,5. Pode também utilizar um revel para o acabamento do decote. E pode fazer como eu fiz aqui. Eu fiz a dobra para o acabamento do decote das costas utilizando o próprio tecido da peça. Dobrei 2 vezes, alguns milímetros, e passei uma costura de pesponto. Acredito eu que farei esse mesmo procedimento na peça que vou costurar agora. Aí eu explico direitinho como que deve ser realizada essa operação. Creio eu que essas são as orientações mais importantes a serem repassadas. Eu entretelei também o punho, ok? Os 2 punhos. Entretelei com a entretela de algodão bem fininha. Dito isto, eu posso iniciar o processo da costura e vou iniciar reservando as mangas aqui do lado e preparando frente e costas da camisa. Primeiro passo será aplicar o revel de acabamento no meio frente, onde fica o transpasse. Já já eu volto para explicar direitinho como isso deve ser feito. Como dito antes, eu vou dar início à costura da camisa social feminina com decote V, mangas compridas e punho, realizando o acabamento do meio frente, onde fica o transpasso para o botão. Para isso, eu preciso utilizar o revel de acabamento. Tá aqui o revel já entretelado. Eu vou ter que colocar direito com direito e fazer uma costura reta, unindo o revel no decote e meio frente. Mas é importante facilitar o trabalho, sobretudo das que são iniciantes na costura. E o que é que eu farei antes de alfinetar e de passar a costura reta? Para aplicar revel no decote e meio frente da camisa. Eu vou pegar o meu ferro e vou dobrar 1 centímetro para dentro. Exatamente neste lado aqui do revel, que é o lado que eu vou realizar o acabamento interno, depois que eu virar o revel para dentro, após, obviamente, aplicá-lo com uma costura reta no decote e meio frente. Então, vou fazer essa dobra de 1 centímetro, passo o ferro de engomar. Posteriormente, eu alfineto e realizo a costura reta. Devo fazer isso nos 2 lados da camisa, lado direito e esquerdo, onde recebe o acabamento com revel. Vou fazer isso agora e posteriormente vou para a máquina com o revel já alfinetado na camisa. Quando chega bem aqui no V, eu enfio a agulha dentro do tecido, levanto a sapatilha, giro o tecido e faço isso. Baixo a sapatilha e dou prosseguimento à costura. Depois de concluir essa operação, é só fazer isso. Gira o revel para o lado interno, do modo como eu estou fazendo agora. Pode passar logo o ferro aqui antes de iniciar a costura. Eu vou fazer isso para poder ficar bem assentada a costura. Deu um pequeno franzido aqui, mas é só porque o tecido sofreu com a agulha, né? É um tecido aqui tricoline 100% algodão. Aí esse atrito da agulha no tecido deixa esse aspecto de franzido, mas após passar o ferro fica tudo normal. Vou passar logo o ferro, aí depois de passar o ferro eu venho com a costura de pesponto pelo lado interno para concluir o acabamento, do que a gente pode chamar de acabamento decote e também acabamento do transpasse para o botão. Já passei o ferro, ficou perfeito aqui o acabamento no meio frente no decote, realizado com revel. E para deixar essa peça ainda melhor, com acabamento de alta qualidade, eu vou, antes de fazer o pesponto, para concluir a aplicação do revel no decote e no meio frente, eu vou fazer um pesponto aqui, bem próxima a essa bordinha ou margem do tecido. Vou fazer pelo lado direito.
enfia a agulha dentro do tecido, levanta a sapatilha, gira o tecido e dá continuidade à costura. Tem que ficar assim, bem na beiradinha, uma costura perfeita para o acabamento ficar de alto nível, com alto padrão. Depois de realizar essa costura de pesponto, o resultado é esse. Um acabamento de alto nível. Agora sim, eu posso fazer o pesponto para concluir a aplicação do revel no meio frente. Posso começar por baixo e posso começar por cima, mas eu prefiro aqui por baixo. Bem na beiradinha também do tecido. Eu vou já me aproximar aqui do V e vou explicar o que deve ser feito para facilitar essa costura. Olha, bem aqui onde fica o V, eu posso dar um piquezinho bem discreto, só para abrir um pouquinho o tecido, mas é um pique muito discreto mesmo. Pronto. Só para abrir um pouquinho o tecido, assim, para não ficar tão difícil da realização do acabamento. A posição aqui tá meio complicada, mas creio que dá para vocês entenderem o que eu estou fazendo, olha. Só um piquezinho muito discreto. Prontinho. E ficou assim. Essa aqui é a região externa da peça, o lado direito. E aqui é a parte interna da peça, isto é, o lado avesso. O mesmo que eu fiz nessa banda da frente, eu vou fazer na outra banda também. Depois que passar o ferro, vai ficar tudo assentadinho. Concluí a aplicação do revel no meio frente e decote da camisa. Foi exatamente o revel que conferiu o acabamento do meio frente e do decote da região da frente da camisa. Ficou aqui enrugadinho no tecido, mas depois que eu passar o ferro, o tecido vai ficar bem lisinho. Geralmente, tecido tricoline fica assim após a costura, devido ao atrito da agulha no tecido. Com as lavagens também e passando o ferro, fica tudo bem lisinho. E o que eu preciso fazer agora é unir os ombros, frente e costas. Mas antes de unir os ombros, frente e costas, eu preciso realizar o acabamento do decote das costas. Vou mostrar direitinho como que deve ser feito esse procedimento. E depois de fazer o acabamento do decote das costas, eu vou passar costuras overlocks em todas as partes constituintes da camisa, frente e costas. Vou passar nos ombros, cavas, laterais e barra. Se você não tiver a máquina overlock, você pode usar o ponto zigue-zague, sem problema. Aí, após a realização dessas costuras de acabamento com o ponto overlock, é que eu vou fechar os ombros e, posteriormente, irei preparar as mangas para aplicá-las nas cavas da camisa. O acabamento do decote das costas farei utilizando uma técnica muito simples. Eu não vou usar viés, muito menos revel. Vou fazer o seguinte: dobro para o lado avesso, tecido aqui da camisa, na região do decote,
Dobro uma vez e uma segunda vez. E passo uma costura reta. Tem que ser uma dobra fininha. Se você quiser, pode alinhavar, caso você seja iniciante na costura, antes de vir para a máquina. E a costura deve ser feita na beiradinha do tecido. Pronto. Ficou uma dobra bem fininha. Após a realização do acabamento, do decote das costas, o resultado é esse, acabamento perfeito. Agora sim, eu poderia ir para a máquina overlock a fim de realizar as costuras de acabamento interno, do ombro, na cava, nas laterais e na barra da camisa, frente e costas. Executei todos os procedimentos necessários antes de unir os ombros, frente e costas da camisa. Aqui eu tenho o lado direito da frente e o lado direito das costas. Esse foi o resultado no decote. Eu já mostrei anteriormente. E o que eu preciso fazer agora é unir os ombros. E para isso eu preciso colocar direito da frente com direito das costas. Então, eu trago essa bandinha para cá, para unir direito com direito. E coloco essa bandinha da frente aqui, direito com direito. Direito, frente, direito, costas. Alfineto, tá tudo batendo direitinho. É só alfinetar. E passar uma costura reta. Passo uma costura reta aqui no ombro, de um dos lados, e neste outro ombro, no outro lado. Aí, posteriormente, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar as mangas. Vou fazer o acabamento das mangas, bem aqui onde fica a carcela. E como eu acrescentei 1 centímetro a mais no punho, eu tenho que retirar na manga, senão a manga vai ficar muito comprida. Então, no tecido, eu não vou retirar no molde, vou tirar só no tecido. Eu vou cortar 1 centímetro, onde vai entrar o punho. Tirar 1 centímetro para não ficar a manga muito comprida, ficar no tamanho exato. Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar esses procedimentos, ok? Vou para a máquina, unir os ombros. Não há necessidade de gravar esse conteúdo, porque é muito simples. É só fazer uma costura reta nos ombros. Concluí o acabamento do decote e do meio frente, da região da frente da camisa. Concluí também o acabamento do decote nas costas. Fiz as costuras de overlock, na parte da frente, na parte das costas da camisa, e a união dos ombros. E o resultado é esse. A camisa já está preparada para receber as mangas. Vou reservar a camisa no cantinho e vou preparar as mangas. Primeira coisa que eu irei fazer é o seguinte. Eu vou fazer o acabamento onde fica a carcela. Mas eu não posso esquecer que eu acrescentei 1 centímetro no punho, para deixar o punho um pouquinho mais larguinho. Foi uma opção pessoal, no momento do corte. Poderia ter deixado o punho estreitinho, como eu deixei na outra camisa que eu fiz para mim. Que foi essa daqui. O punho tá bem mais estreito do que esse aqui vai ficar. Mas eu optei por um punho mais largo, para colocar nessa outra camisa. Então, o que eu acrescentei no punho, eu preciso retirar na manga. 1 centímetro. Eu não vou retirar no molde, vou retirar apenas na manga. Exatamente onde vai entrar o punho. Coloco 1 centímetro a menos. Posso sair marcando dessa maneira. Só para que a minha manga fique exatamente do comprimento que eu quero. Meu braço é pequeno, eu sou pequena. Como eu tirei 1 centímetro aqui, eu preciso aumentar na carcela, mais 1 centímetro. São ajustes que devem ser feitos antes da costura, para que o resultado saia de acordo com o almejado. Pronto, feito isso,
Agora eu posso retirar os alfinetes do molde. Prende o molde ao tecido da manga. Colocar o punho aqui no cantinho. Vou pegar os viés. Ou vieses, né? Já que é no plural, são 2. Para que eu possa fazer o acabamento na carcela. Eu cortei 2 viés com 2,5 de comprimento e um pouco mais de 22 centímetros. Vai sobrar, aí depois eu retiro as sobras. E aqui é bem simples. Você vai colocar avesso do viés e avesso da manga para cima, certo? Então, vai ficar direito do viés com avesso da manga, entendeu? O meu tecido aqui é porque direito e avesso é tudo do mesmo jeito. Mas no seu caso, se o seu tecido tiver estampa, e mesmo que seja liso, mas seja possível identificar bem claramente o que é direito e avesso, coloca avesso do viés e avesso da manga para cima. Ou seja, direito do viés com avesso da manga. Aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou para a máquina e vou fazer esse acabamento. Vou deixar uma sobrinha aqui, olha, porque vai sobrar bastante viés. Então, deixei já uma sobrinha aqui de tecido. Aí você pode alfinetar, caso queira. E se julgar necessário, pode até alinhavar. Pronto, aí aqui, o restante do alfinetamento, eu faço na máquina. Na verdade, nem há necessidade de alfinetar na máquina, só essa primeira parte da carcela. Esse segundo lado aqui da carcela, não há necessidade de alfinetar. Estando essa região aqui já costurada. Então, vou lá, e o que eu fizer nessa manga, eu farei na outra também, para aplicar o viés. O meu viés tem 2,5 centímetros de largura. O seu viés pode ser mais largo, pode ser com 3 centímetros de largura, 4. Para quem é iniciante, pode deixar um viés mais larguinho, para facilitar. Então, vou para a máquina realizar essa operação. Chegando aqui onde eu tenho o corte da carcela, a carcela é assim, tem 2 lados. Faço o seguinte, abro a carcela, enfio a agulha dentro do tecido, levanto o pezinho calcador. Para facilitar, posso dar um piquezinho no local próximo à carcela, só para abrir um pouco mais esse tecido. Eu dei um pique para abrir o tecido e facilitar a aplicação. Tem muito cuidado aqui para não enrugar. Não pode enrugar. Não pode fazer preguinhas. Concluí e vou mostrar como que ficou. Do lado avesso, esse é o resultado. E no que será o lado direito, é esse o resultado. Agora eu vou dar continuidade à aplicação do viés na carcela. O que deve ser feito é o seguinte. Eu dobro dessa maneira o viés. Não preciso refilar, porque eu já fiz uma costura fininha. Caso você tenha feito uma costura mais grossa, refile. Observe, eu estou dobrando o viés no meio, de maneira que eu encontro a borda do viés com a rebarba aqui de tecido. Dobro e dobro mais uma vez. Feito isso, eu preciso passar uma costura reta aqui em cima do viés. Se você quiser, pode alinhavar se for iniciante na costura. Aqui é um momento delicado, que você precisa ter muita paciência. Antes de começar a operação, faça piques bem próximos ao corte que divide a carcela no meio. Você consiga abrir com facilidade a carcela.
Aí, com jeitinho, você vai dobrando o viés para só então realizar a costura reta. Ressalto, se você for iniciante na costura, alinhave. Vai ajudar muito o alinhavo aqui para quem é iniciante. Depois de aplicar o viés na cancela, esse é o resultado. Ficou perfeito. Após passar o ferro, o viés vai ficar bem assentadinho. Aqui é o lado direito. Aí aqui eu preciso obter um efeitozinho importante. Será obtido através de um Vzinho que eu vou fazer bem aqui. Como deve ser feito para a realização desse Vzinho. Posiciona desse jeitinho aqui o viés na máquina. Cancela, né, com o viés na máquina. E faz o Vzinho. E vai ficar desse jeito. Desse jeitinho. Agora sim, eu posso aplicar um punho em ambas as mangas. O que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado também. Antes de aplicar o punho nas mangas. Todavia, é importante salientar o seguinte. Eu devo passar a costura overlock ou zigue-zague por volta de toda a manga, antes de aplicar o punho. Fiz todas as operações necessárias a fim de aplicar as mangas nas cavas da camisa social feminina. Sobrou viés e eu preciso refilar, retirar esse excesso que sobrou. Eu sempre deixo uma sobra. Prefiro trabalhar com a sobra do que com a falta. Perfeito o efeito. Bem simples. Tenho também a outra manga, também preparada. Fiz o mesmo nesta manga que fiz nessa, que vocês viram o vídeo. Do mesmo modo, vai ficar uma bandinha da cancela sobre a outra. As mangas agora já podem ser alfinetadas nas cavas da camisa, só depois de costurar as mangas nas cavas da camisa e de fechar laterais da camisa e laterais das mangas, é que eu poderei aplicar o punho. Eu pego a camisa, identifico qual é o lado da frente, eu fiz um pique na frente, e vou alfinetar na cava da camisa. Vejo direitinho qual é o lado direito e qual é o lado avesso. Tem que ter muita atenção nessa hora. Então, direito da camisa com direito da manga. Vou marcar aqui o meio da manga. Se por acaso houver excesso de manga aqui, sobrando, eu vou fazer o seguinte, eu irei embeber. O ideal é que você faça esse embebimento até antes. Mas eu já vou testar aqui para ter uma ideia do quanto que eu precisarei embeber. Quanto que vai sobrar. Embeber é fazer um leve franzido no alto da cabeça da manga e distribuir o melhor possível. Só para que o encaixe da manga fique perfeito. Observem que vai dar para eu embeber uma quantidade até considerável. Sobrou isso aqui de manga. Eu gosto de fazer isso. Fazer esse embebimento. Vai ficar tipo um franzidinho, bem discreto. Eu gosto de fazer esses franzidos no alto da cabeça da manga para conferir um pouco mais de feminilidade à peça. Camisa social já tem uma pegada muito masculina. É por isso que eu faço esses embebimentos. Na minha outra peça, inclusive, a que eu fiz para mim, eu
fiz o leve franzido no alto da cabeça da manga. E vou fazer nesta daqui também. Então, vou lá para a máquina e vou franzir o alto da cabeça da manga levemente, para poder encaixar melhor a manga na cava. Realizei o leve franzido no alto da cabeça da manga. Na verdade, ficou mais próximo de um embebimento mesmo do que de um franzido. Vai ficar praticamente imperceptível esse franzido. E alfinetei a manga na cava. O que eu vou fazer nesta cava, com essa manga, eu vou fazer na outra cava, com a outra manga também. Certo? E você deve fazer o mesmo. Tá tudo aqui bem encaixadinho. Direito da manga com direito da cava da camisa. E também frente da manga encaixada na frente da camisa, na respectiva cava. E do mesmo modo nas costas. As costas da manga nas costas da cava da camisa. E vou para a máquina aplicar a manga. E o mesmo que eu fiz nesta, reforço. Desta manga, farei na outra. Prontinho, concluí a costura de união da manga na cava. Vou mostrar aqui o resultado parcialmente para vocês. Depois eu vou mostrar o resultado de maneira mais ampla lá na mesa de modelagem e corte. Mas fica assim, a manga na cava com um leve franzido no alto da cabeça da manga, que foi mais uma costura mesmo de embebimento. Aí o que eu fiz nesta manga, vou fazer na outra manga, para aplicar a outra manga também na outra cava. As mangas já foram devidamente aplicadas nas cavas da camisa. E o que eu vou fazer agora é fechar laterais das mangas e da camisa. Vou unir direito com direito, frente e costas, camisa e manga e passar uma costura reta. Antes disso eu vou alfinetar para poder ir para a máquina de costura. E vou mostrar o procedimento lá na máquina, que é bem simples, nem haveria necessidade de gravar. Mas como eu estou produzindo esse conteúdo também para iniciantes, eu vou mostrar essa operação lá na máquina de fechamento das laterais da camisa e da manga. Vou executar o fechamento das laterais da camisa e das mangas. E o que eu fiz nesta lateral da camisa e da manga, vou fazer na outra. Fiz o fechamento das laterais da camisa e das mangas. E a camisa está preparada para receber os punhos nas mangas. Então, vou reservar a camisa e vou pegar os punhos. E vou fazer o seguinte, com os punhos. Vou colocar direito com direito, dessa forma. E vou fechar as laterais dos punhos. Alfinete uma lateral e a outra também. E onde fica as bordas do punho, exatamente na região onde eu aplicarei as mangas, eu preciso fazer o seguinte, dobro 1 centímetro para dentro, e quando eu for costurar as laterais, eu preciso costurar essa dobra juntamente. Então, dobro 1 centímetro para dentro e prendo com o alfinete. Aí, depois de fazer isso, eu posso ir na máquina, fechar as laterais dos punhos e, posteriormente, eu passo o ferro aqui só para assentar bem essa dobra. Aí, viro para o lado direito o punho e aplico nas mangas. O mesmo que eu fiz neste punho, farei no outro. Vou para a máquina agora.
Fechei uma lateral, vou fechar a outra. E o que eu fiz nesse punho, farei no outro. Os punhos já estão preparados para serem aplicados nas mangas da camisa. E é assim que fica do lado direito e dessa maneira do avesso. Aqui eu já virei o punho para o lado direito. E antes eu passei o ferro para fincar bem a dobra. Então, vou reservar esse punho e vou aplicar esse daqui na manga da camisa. Eu vou pegar a manga da camisa e faço da seguinte forma. Essa bandinha aqui, que fica próxima à costura de união da lateral da manga, eu vou lançar por cima da outra bandinha da caçela. Um lado da caçela por cima do outro. Desse jeitinho aqui. Dobra pra dentro. Essa parte da caçela, que fica próxima à costura de união. E aqui eu devo alfinetar direito do punho com avesso da manga. Direito do punho com avesso da manga. E vou fazer uma costura de união. Alfineto direitinho. É interessante que você abra as costuras. Teoricamente, isso aqui tem que ficar tudo encaixado, né? Porque foi feito sob medida. E vai encaixar direitinho. Agora eu vou para a máquina e faço uma costura reta, unindo o punho na manga. E o mesmo que eu vou fazer nesta manga, eu farei na outra. Então, já na máquina, com o punho devidamente posicionado, vou costurar punho na manga. Faço um retrocesso no início da costura e também no final. Sempre respeitando essa margem de costura que eu deixei. No final, dou novamente retrocesso. O resultado, eu vou já mostrar para vocês. Pelo avesso, é assim que fica. E pelo lado direito, vou dobrar a rebarba de tecido para dentro, passar uma costura de pesponto, para concluir a aplicação do punho na manga. E vai ficar desse jeito. As costuras ficarão embutidas. No avesso não vai ter nenhuma rebarba de tecido. E muito menos no lado direito. Então, agora é só concluir essa aplicação. E fica perfeito, gente. Perfeito mesmo. A costura deve ser feita bem na beiradinha. E pode dar um retrocesso com muita delicadeza. Aqui eu já estou no lado direito da peça. Então, tem que ficar perfeita essa costura. E olha como ficou lindo o punho. A costura da camisa está praticamente concluída. O resultado, após a aplicação dos punhos nas mangas, é esse. O punho ficou perfeito pelo lado direito. As costuras bem retilíneas.
E esse é o resultado pelo lado avesso. O que está faltando agora é fazer a barra da camisa. Eu posso tanto dobrar 1 centímetro a 1,5 centímetros uma vez e passar uma costura reta, como posso também dobrar 1 centímetro uma vez, depois dobro mais 1 centímetro uma segunda vez e passo a costura reta. Se você dobrar 2 vezes, essas costuras ficarão todas embutidas, a costura overlock ou a costura zigue-zague. Eu estou ensinando o passo a passo dessa costura para as iniciantes, portanto, eu vou dobrar apenas uma vez. E para facilitar ainda mais o processo aqui de realização do acabamento da barra, eu vou passar o ferro e vincar esse tecido, porque o tricoline me permite isso, ele possibilita um vinco preciso. Então, vou vincar com o ferro e passo a costura reta. Vou na máquina fazer isso agora. Não haveria nem necessidade de mostrar essa operação, mas como eu estou ensinando para as iniciantes, eu vou mostrar essa operação aqui para que fique bem clara para vocês, que é muito simples. Irei iniciar o acabamento da barra. Acabamento perfeito. Finalizei todo o processo da costura da camisa social feminina com decote V, mangas compridas, carcela, punho, uma camisa belíssima, super elegante e que dispensa gola e colarinho. Consequentemente, é super prática para quem é iniciante na costura. A realização de todas as operações de costura são super práticas. Bem, e o que eu preciso fazer são apenas as casinhas de botões. Vou fazer casinhas de botões no transpasse, onde fica aqui o meio frente, e vou fazer as casinhas de botões também no punho. As casinhas de botões que eu irei fazer serão semelhantes a essas que já foram feitas nesta camisa. Inclusive, eu tenho que tirar esses fiapinhos de linha. Olha, quando vai colocando os botões, vai saindo os fiapinhos de linha, e eu não retirei ainda, mas vou retirar. Então, vou marcar as mesmas distâncias que eu marquei nesta, colocarei nesta, e no punho, basta colocar uma casinha de botão. Não preciso nem colocar 2 casinhas, uma casinha só de botão, é suficiente. Eu já fiz 2 casinhas de botões e o procedimento é tão simples que eu acho que de fato não havia necessidade de mostrar, mas vou aqui gravar esse conteúdo para ficar bem completo. Depois que você troca a sapatilha de uso comum pela sapatilha apropriada para a realização de casinhas de botões, é só puxar essa alavanca na máquina Sinja e Facilita Pro. Tem essa alavancazinha aqui. Aí você puxa a alavanca e empurra para trás. E começa a realização das casinhas de botões, depois de ter ajustado todos os pontos que eu ensino nos vídeos aqui no meu canal e também no meu curso, no M100. A máquina faz tudo sozinha, de maneira perfeita. E a casinha fica assim, perfeita. Já fiz 3, vou dar continuidade aqui, executando as outras 3. E também as que ficam nos punhos. Definitivamente concluí a costura da camisa social feminina com decote V, mangas compridas, punho, carcela. Observem o resultado após a realização das casinhas de botões, no meio frente e na manga. A camisa ficou perfeita, o resultado ficou excelente. Decote das costas, bem simples a realização dessa operação para obtenção desse resultado de acabamento. Na barra, transpasse aqui, também ficou ótimo. 1 centímetro de margem de costura, eu dobrei para dentro e de uma ponta a outra eu tenho 1 centímetro de margem de costura. As costuras aqui no meio frente batendo direitinho, onde fica o transpasse, uma em cima da outra. Aqui é o lado direito da peça, na frente. As costas da peça, o lado direito também. As carcelas ficaram perfeitas. A peça
do lado da frente e nas costas. Eu já usei essa peça, inclusive até postei uns stories no meu Instagram. E as pessoas compartilharam suas opiniões, estabelecendo um feedback muito positivo. Tenho certeza absoluta que vocês vão amar, tanto quanto eu, o resultado desse projeto de modelagem, corte e costura.